Agora, por último, Hum. um conselho para quem quer montar um grupo de teatro. Não monta. Não monta. Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas ao Não Pode, tem um ensaio! O mais novo videocast do Impacto Agazias, grupo de teatro. Eu sou Henrique Sanches. E eu sou o Lucas Becerra. Ó, a gente tá dando boas-vindas pra você que tá acompanhando agora esse podcast. Mas se você já tá com a gente há muito tempo, eu dou boas-vindas muito maior, muito mais gigantesco, um agradecimento maravilhoso. E é isso. Continue com a gente, nos acompanhando, pra saber todas as curiosidades do mundo do teatro. Então, para não perder nada, já segue a gente nas redes sociais e após assistir ou escutar esse episódio, já coloca outro e faça uma maratona Impacto Agazias. Lembrando que a gente também tá no YouTube e no Spotify. Ó, e o nosso convidado de hoje é praticamente nosso vizinho. Hoje a gente tá em casa, no conforto do nosso lar. O convidado é um diretor renomado, além de produtor e um dos fundadores da Companhia de Teatro Heliópolis. Formado em direção teatral pela SP Escola de Teatro, já tem 15 espetáculos no repertório. E cá entre nós, não são só números, são obras que marcam o público e o cenário teatral. Ó, mas antes de toda essa trajetória, há uma história que começou em São Miguel do Fidalgo, no Piauí. Miguel lembra com carinho da sua infância, das paisagens que moldaram sua imaginação e da despedida marcante quando ele veio para São Paulo. Ele relembra aqueles prédios enormes, as avenidas cheias de carros e Heliópolis, tão diferente do que eu imaginava. Essa mudança profunda e o impacto cultural que ela causou foram determinantes para a visão de mundo que ele levaria para os palcos. Entre tantos trabalhos, eu destaco Quando o Discurso Autoriza a Barbárie, O Impactante Cárcere ou Porque as Mulheres Viram Búfalos, Injustiça, Sutil Violento e A Inocência do que Eu Não Sei. Todas as peças de sucesso e, ó, com bastante fila, viu, pra entrar. E eu que, ó, Eu que eu digo. fui, eu tava, hein? Eu tava. Não é à toa que ele recebeu indicações de melhor direção para prêmios de peso, como o Shell e a PCA em 2022 e 2023. Também representou a Companhia de Teatro Heliópolis no 11º prêmio do Governo do Estado de São Paulo para as Artes, mostrando que seu trabalho é reconhecido tanto pelo público quanto pela crítica. E, ó, Henrique, não para por aí, hein? Suas produções circularam pelos principais festivais do Brasil, como o Mirada, o Festival de Curitiba, o Porto Alegre em Cena e o FIT Rio Preto. Ainda tem uma bagagem internacional. Em 2012, participou de um intercâmbio no MC Theater Olha, o inglês dele tá bom, hein? da Holanda, co-dirigindo o espetáculo A Hora Final. No começo dos anos 2000, Miguel participou do incrível projeto Solos do Brasil. Ele teve aula com feras como Denise Stoklos, Hugo Rodas, Antônia Bujanra e entre outros gigantes. Desse projeto nasceu o espetáculo solo Eu Quero Ver o Sol Nascer, mas não do jeito que eu vejo em 2002. Ele é um diretor que não apenas faz teatro, mas vive, respira e se comunica através dele. Uma salva de palmas para ele, Miguel Rocha! Ai, que responsa, hein? Gente, o que é isso? Poderia ser menos, né? Não tem como ser menos com um gigante desse, não tem como. A gente tá muito honrado, Miguel. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado. Fica Miguel, até tímido. Não Imagina. fique, estamos em casa. Vamos lá. Estamos todos na nossa Heliópolis. É isso mesmo. Miguel, você disse, né? Você comenta no livro giras épico-poéticas nas obras quilombola, em processos de empoderamento e não apenas negro da Companhia de Teatro Heliópolis, que celebra ali os 20 anos de beleza e lutas da Companhia de Teatro de Heliópolis. O teatro, ele foi amor à primeira vista? Como que tudo isso começou? Sim, com certeza. Eu acho que a minha relação com as artes se dá quando eu estava no Piauí. Eu acho que a televisão, eu acho que parte, pelo menos de uma geração do teatro, se formou
por via da televisão. A televisão era uma referência. E eu lá no Piauí, numa cidadezinha muito pequena, com a televisão numa praça, que tu juntava todo mundo nessa cidade para assistir televisão, foi a minha referência. Assim, começa ali na televisão, nos programas de televisão. Depois, muitos anos depois que eu vim para São Paulo, claro que eu me lembro de uma experiência, voltando atrás, de um circo que teve lá na cidade, mas para mim foi traumático, porque eu me lembro que o palhaço me pegou assim, e eu fui meio que um Cristo ali naquela situação, então eu não tenho uma boa lembrança dessa passagem do circo. Mas eu acho que televisão, aí muitos anos depois, é que eu fui ter contato direto com o teatro. Que é quando você vem para São Eu Paulo. venho para São Paulo, e aí eu fui estudar. Eu acho que a minha primeira relação se deu no que eu já, de lá, no Piauí, eu já tinha esse desejo de estudar teatro, campo das artes, mas quando eu cheguei aqui, procurei fazer uma escola, e aí na escola que eu comecei a entender o que era teatro. Eu costumo dizer, né, quando a gente entra para o teatro, você cria um universo, só que eu até falo um trecho da canção que é assim, meu mundo caiu, porque não era aquilo também que eu tinha imaginado. Eu acho que fazer teatro no dia a dia é um lugar muito diferente do que a gente imagina, porque nos requer, nos solicita, é profundo fazer É um teatro. doar-se e o emprestar-se também, O né? tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro, porque você fica nesse processo de estar fazendo. Você não faz só quando está a estreia, o espetáculo. O tempo inteiro você está ali. Você tem uma pessoa passando, você está observando, tem um trecho de uma música que você ouve e fala. O tempo inteiro você está ali como é que eu poderia, se alimentando para construir o trabalho, para construir o teatro, para construir uma poética no teatro. Arrasou. E você falou sobre esse curso, essa escola de teatro. Aonde você cursou aqui quando você chega? Tipo, Então, eu não vou dizer o nome da escola, mas assim, quando a gente começa a fazer teatro e não tem tantas informações, às vezes você cai em algumas armadilhas, né? Porque entendi. na ansiedade e tal, e às vezes você, numa situação como era a minha, pobre, ferrado, eu pegava parte do meu salário que eu trabalhava para pagar esse curso. E depois foi legal, porque eu conheci algumas pessoas lá, mas depois eu vim a descobrir que não era uma boa escola, né? Aquilo Entendi. que eu falei, aquele universo que a gente cria do teatro, das artes, mas no dia a dia que você vai descobrindo que talvez aquela escolha não era a melhor. Mas Sim. eu fiz essa escola, depois eu me meti, né? Porque eu falei anteriormente, essa coisa do universo da televisão, mas também de entrar no teatro com o desejo de ser ator, né? Entendi. Então, eu fiz o curso livres na Fundação das Artes, eu fui tentando ser ator, só que eu fiz livre quando eu fui fazer Ufa, eu fiquei aqui na o minha pesquisa, era a profissional. fundação. Aí eu falei assim, será que ele não quer falar sobre a fundação? Quando eu fui pro profissional, eu não passei. Aí depois eu falei, esquece isso, vai. E aí, quando eu vou fazer o curso, o Projeto Solos do Brasil, é, foi um processo maravilhoso, e aí tinha de fazer um solo. E ali foi o momento que eu falei assim, gente, eu não sou ator. Porque no Queda para o Alto, nos anos 2000, quando a gente fez o espetáculo, eu não queria estar no palco, mas devido ao problema de elenco, não tinha pessoas, quando tinha pessoas que saíam, eu tinha que fazer papéis lá na peça, e era um sofrimento, né? Porque assim, tudo aquilo que eu dizia para os atores não fazer, eu fazia. Era horrível. E até hoje eu falo assim, não, eu não quero ir para o palco, porque eu sou uma péssima referência, assim. Então, porque senão se eu falar alguma coisa, eu não vou ter nem. Olha, se veja, né? Então, Se beija é muito bom. Se beija. se enxergue, se perceba. É, e aí foi nesse momento que eu falei, não sou ator e tal, e aí, mas eu já produzia. Eu me lembro que no Queda para o Alto a gente produzia o Queda para o Alto nós mesmos, assim, eu e Dalma. Era a equipe que produzia. Claro que tinha o Fábio Rubson, tinha a Priscila, tinha a Gisele, uma galera que não está mais no teatro e que Sim. parte deles faziam parte de um projeto da UNAS, de jovens adolescentes, né, ligado a é, educação sexual, e outro projeto que era de mediação de leitura junto ao Sou da Paz. Então, e outras pessoas eram meus vizinhos, que... deixa eu contar um pouco para vocês. Começa Queda para o Alto, porque assim, eu li essa peça,
conheci essa peça aqui no MCTA, que era um grupo que eu fiz alguns biquinhos, sabe? Assim, como ator, querendo ser ator. E aí eu conheci esse texto lá e o Lira, na verdade, eu vi uma foto e eu achei aquela foto fenomenal. Aí eu perguntei o que era, ele me falou. Aí eu li o livro, o texto, na verdade, eu li a dramaturgia, pedi a dramaturgia para ler, eu gostei bastante, assim, da dramaturgia e procurei depois o romance. E aí foi o livro que eu li, assim, de um dia para o outro, assim, e era muito emocionante aquela história. Eu acho que ela tem uma questão que já se discutia nos anos 80 da questão da orientação sexual, da juventude, da violência, e aquilo me pegou. Eu falei, eu quero montar essa peça. Mas não tinha grupo. Sim. E aí, nesses 24 anos de trajetória, como que surge a Companhia de Teatro Heliópolis, assim? Como que vocês transformam o teatro num espaço de diálogo com a realidade de Heliópolis, assim? Como que nasce isso? Tipo, vamos montar uma companhia. Eu vou ser repetitivo porque eu já tinha um É, pouco introduzido, né? Que é isso, no Queda para o Alto. Eu tenho contato com o texto, me apaixona, é paixão à primeira vista, E você assim. vai convidando as E pessoas, já aí, eram aquelas pessoas que estavam lá, a gente. não, não, na verdade, assim, eu já sempre tive essa percepção do contexto social, o qual eu estava inserido. Quando eu vim do Piauí, eu tinha outro imaginário do que era São Paulo, mas depois eu percebo que não era aquilo e eu comecei a perceber o contexto no qual eu estava inserido, minha família estava inserida, e fui percebendo. Eu acho que minha formação também se dá nesse lugar de escuta, de percepção, e Heliópolis me formou muito do que sou a partir do meu olhar, da relação que estabeleço com o território. Então, quando quis montar esse texto, eu já sabendo da Unas, eu fui até a Unas, falei com a Solange me atendeu, a gente conversou e ela falou das possibilidades, e aí ali começa a companhia, a partir desse desejo e do diálogo com aqueles jovens, e eu costumo dizer que, assim, para fazer teatro, mas isso é um ponto de vista meu, tá? Não é uma verdade real, porque eu acho que existem muitas possibilidades profissionalmente, assim, de você do ofício. E aí a minha foi um pouco que eu costumo dizer que assim é um pouco de sorte, muito trabalho e algum talento. Para mim, esses três elementos que eu acho fundamentais. Por que que eu falo isso? Porque quando surge Queda para o Alto, aqueles jovens, o meu amigo Carlinhos Lira, que é do MCTA, me incentivou muito, faz um projeto, faz um projeto, faz um projeto. E a gente fez esse projeto. E aí a gente fez por todo o contexto de Unas, de instituição, de administração, a gente fez junto com o pessoal da Unas, que tinha naquele tempo CNPJ e tal. Sim. A gente fez pelo CNPJ da Unas e enviamos para Eletropaulo. Não sei por que a gente escolheu Eletropaulo, mas acho que a gente tinha mandado para outras empresas. Aham. E um dia chega um fax da Eletropaulo dizendo que ia O fax. patrocinar o projeto. O O fax é fax é muito muito bom. É um muito fax, bom. né? No tempo do fax, anos 2000, 99, 2000. Então, nesse sentido que eu falo de sorte, mas é uma sorte que também tem a ver com contexto. Ano Persistência. 2000 era um momento o qual esse tema estava assim, né, é, efervescente, porque tinha muitas rebeliões na FEBEM, tinha a questão também do contexto, que a história da Sandra Mara está ligada também à figura de Eduardo Suplicy, então tinha uma série de elementos que era favorável, e também o contexto da própria instituição Unas, que tem um respeito, que tem uma trajetória de luta na comunidade. Então, Sim, eram muitos elementos que eram favoráveis. E sim. naquele momento também foi um momento importante, que eu entendo, que era um momento que eu entendo como muito fundamental, porque era anos 99, 2000, foi uma virada no meu ponto de vista, porque ali é o momento que a Marta ganha para prefeita na cidade de São Paulo.
Sim. E Marta ganhando para prefeita, o que que acontece? Vem uma série de políticas públicas que já estavam sendo articuladas, como é o caso do fomento, por uma série de movimentos culturais, como a arte contra a barbárie, uma série de artistas que já estavam ali se articulando para fazer as coisas acontecerem, e aí era um momento político favorável. Então Marta ganha. Até me lembro que a Marta Suplicy foi na estreia. Ela deu até um brinco de pérola para Vanusa, que era a menina, que é o brinco dela. Ela pegou e deu para a menina, que era a atriz principal da peça. E foi um movimento muito importante naquele momento que a gente conseguiu organizar junto com a UNAS. Foi que todo mundo assistiu, 500 pessoas tinha na Casa de Cultura Chico Sainz, que foi ali que estreou a Queda para o Alto. E nesse contexto, tentando reorganizar meu pensamento, Imagina, eu Deve tô ser adorando gostoso ouvir. também voltar tudo, né? nesse contexto favorável de muitos fatores a favor, surge ali a companhia com a Queda para o Alto, e que a gente estreia, e aí Suplicy, a UNAS estava inaugurando a quadra, Suplicy falou, por que vocês não fazem na quadra da UNAS? E a gente tinha ganhado, porque assim, eu costumo dizer para as pessoas, quando a gente estava se programando para fazer a Queda para o Alto, eu só queria fazer aquela peça, mas eu não tinha dimensão de produção, era Queria só falar um textinho, fazer uma uma pessoa pecinha. doida que queria fazer teatro, é só isso. E não tinha dimensão de tudo aquilo Tudo que vem que junto. estava em volta. Então, falamos, vamos fazer. Só que, assim, como eu tinha uma referência muito televisiva, eu sempre pensei como. Porque eu já dirigi de cara sem ser diretor, sem ser ator. Aham. Então, mas nós tínhamos, apesar do recurso da Eletropaulo, era muita gente, eu acho que era mais de 30 pessoas na peça quando estreou. Então o dinheiro foi todo, né? A gente alugou luz, alugou som, porque lá não tinha, eu me lembro, na Casa de Cultura. E aí a UNAS estava inaugurando a quadra. Aí eu falei, ai, gente, a Suplicy falou, vamos fazer lá na quadra da UNAS, eu quero fazer ao vivo, porque eu não gostei do vídeo. O vídeo ficou muito longo e era do tempo que tinha um pombo, né? Um comercial que hoje é Enel, da Eletropaulo era um pombo, né? O pombo, e o pombo ia e voltava, a pomba ia e voltava no comercial que a gente ficava repetindo o vídeo. E aí tá bom, a gente topou. A gente conseguiu se articular para conseguir uma grana, para alugar alguns equipamentos. Eu me lembro que o Suplicy até ajudou, ligou para uma empresa de iluminação e tal, e eles fizeram mais barato, que era o dinheiro que a gente tinha, e super rolou assim a estreia, essa segunda apresentação. E aí aconteceu outra coisa muito importante. Assim, a gente naquela, humildemente eu vou falar isso, mas a gente era estrela sem saber, então tinha Band ao vivo, tinha um monte de coisa de televisão nos anos 2000 ao vivo, mas eu acho que era mais pelo Suplicy, não por nós, que eu também não sou bobo, né? Eu não vou ficar aqui achando que, não que o trabalho da gente não tinha um Sim, valor, total. mas a gente entende os contextos que estavam em volta. Sim. Então, Suplicy leva nada mais, nada menos que Zé Celso para assistir a peça, aqui na UNAS. E era a nossa segunda apresentação, teatro tipo italiano, todo mundo sentado na cadeira de frente, e tal como a gente tinha pensado, tinha um cenário que tinha um arquiteta da UNAS que trabalhava lá, e eu falei, olha, desenha porque tem uma cena no final, né, que acontece que a história da Sandra Mara Rezer, Anderson Rezer é uma tragédia. Então, Sim. tem a cena final, e aí tinha de um suicídio, aí tinha uma escada. Então, era duas escadas, uma de um lado e outra de outro. Uhum. Aí a gente pediu para essa arquiteta fazer, então tinha toda uma coisa de produção. Nossa, tinha cenografia, Tinha cenografia. tudo, amor. A gente tinha 5 blocos de andaimes, assim, de 4 metros, mais essas escadas. Ainda tinha uma projeção, a gente já usava projeção naquela Muito. Já era Então por isso que eu falei que era caro, porque tinha projetor, tipo, E 30 pessoas, também. gastamos dinheiro na primeira apresentação. Quando você não sabe da coisa, é complicado, mas depois a gente vai aprendendo. E aí o Zé Celso assiste. Aí eu tinha dirigido o espetáculo Caretão, tal. Até hoje eu sou careta. Italiano. E aí, quando a gente vai fazer essa apresentação, era a inauguração da quadra,
as crianças sobem no cenário, aí os atores e atrizes entram em desespero. Sabe aquela situação que eu lá, diretor, no fundo, fico empurrando os atores e atrizes para entrar porque eles estavam com medo, porque não tinha ensaiado daquele jeito. Então, Desespero. foi complicada a coisa. No final, a gente achando que tinha sido uma coisa horrorosa, e foi, porque diante do que a gente tinha ensaiado, era algo novo que a gente não tinha domínio sobre aquilo. E aí ele, quando termina, se chama Zé Celso, Zé Celso sobe no palco, isso aqui é teatro, e nós achamos que horrível. Ai, meu Deus. Que é teatro, porque não era aquilo o nosso combinado, né, que a gente tinha articulado. Mas as crianças subiram no palco, as pessoas começaram a entrar, e a gente não tinha domínio Depois ele gosta cênico de comungar. de ator, aquela coisa toda. E aí pra gente isso era um desastre, mas pra ele era aquele... Virou um grande rito. Era um verdadeiro teatro, então super tinha rolado. Aí ele nos convidou para fazer um teatro oficina. Aí a gente foi fazendo teatro oficina. E aí de lá, ali a gente foi teatro oficina, Sesc, fizemos grande ABC, conseguimos outro patrocínio da Eletropaulo. Aí fizemos todas as casas de cultura, assim, foi um espetáculo que super deu certo naquilo que a gente entende como dar certo. E foi uma experiência maravilhosa, assim, cheia de aprendizados e como fazer teatro também de dores, porque os elementos que nos unia, que era o tema ligado à violência, e que aqueles meninos e meninas faziam aquilo com uma verdade, porque em alguma medida era a nossa história, seja pessoal, mas talvez por osmose do nosso território, aquilo era sobre nós. E super funcionava, era muito verdadeiro. Onde a gente passava, causava, porque eles eram disponíveis para fazer aquele trabalho, aqueles meninos e meninas. Tinham energia, tinham uma garra, uma gana. E nós não sabíamos nem o que era teatro mesmo, se era bom, se não era, mas as pessoas gostavam. E funcionava por onde a gente passava. Então foi uma experiência maravilhosa que surge de uma fotografia, eu costumo dizer, e que ficamos mais de 2 anos apresentando esse trabalho. É muito bonito isso, né? Essa questão do, de que a gente é impactado por um outro trabalho, um outro tipo artístico, isso nos estimula de forma inconsciente ou consciente também. Inconsciente, e E naquele aí, momento para a gente era. exatamente, aí isso floresce e acaba gerando o que hoje é a Companhia de Teatro de Heliópolis, enfim. E além da companhia, né, tem aí a sede de vocês, que é a Casa de Teatro Maria José de Carvalho. Como que é essa loucura de ter um espaço sede próprio e como que a casa entra na vida de vocês? A casa entra num momento que, assim, eu costumo dizer, era um momento de virada, né? Todo mundo, enquanto grupo de teatro ou outro grupo artístico, passamos por momentos, fases diferentes, né? De vida, de criação e de processo. E a casa entra no momento onde a gente estava numa crise, que eu não sei se era crise, mas no momento que a gente vinha fazendo coisas, trabalhos, e aí juntava um monte de gente, nem terminava o trabalho, as pessoas já se dispersavam, né? Que traz uma discussão até hoje, até agora, neste momento, sobre o que é ser grupo, mais do que nunca agora, né? Mas tinha essa inquietude, aí a gente faz um projeto com uma amiga chamada Egla Monteiro, que era diretora de programação do Sesc Ipiranga, depois ela saiu do Sesc e tal. A gente faz um projeto juntos chamado Arte e Cidadania em Heliópolis. Eu acho que até hoje existe o blog, ele nunca foi desativado. E era um projeto que tinha o objetivo de formação, a formação que resultaria num espetáculo. Porque a gente Sim. tinha feito outros trabalhos, mas ficava Sim. aquela coisa, e aí a gente entendia que talvez trabalhar a formação, juntar um grupo, ter uma grana, durante um tempo poderia fortalecer. E ali a gente faz esse projeto em 2008, né? 2008. Faz esse projeto, a gente apresenta esse projeto para a Petrobras, e aí a Petrobras topa apoiar a companhia naquele momento, e a gente faz esse projeto inteiro no Sesc em Piranga. E aí, naquele momento, a gente estava numa virada, numa busca por uma virada. Sim. E foi super importante esse projeto, porque a gente montou um espetáculo que foi semente do processo junto com a Denise, que ela me apresentou um livro no dia que Túlio descobriu a África, e aí eu fiz aquele solo, eu falei,
Não sou ator, né, gente? E aí depois eu fiquei com o desejo de montar esse trabalho de novo. Aí a gente monta o dia que Túlio descobriu a África, mas uma versão atores em cena, muita gente em cena. E aí a gente estreia esse trabalho lá no Sesc e eu já passando nesse processo de ir pro Sesc, às vezes a gente ia a pé e tal, e ensaio de outras peças, a gente sempre via aquele espaço lá, aquela casa amarela e tal. E aí eu comecei a investigar que espaço era aquele, de quem era e tal, e a gente descobriu que era da Secretaria de Cultura do Estado, do Governo do Estado de São Paulo, e aí a gente começa a fazer uma articulação, porque tudo é política, aprendi aqui em Sim. Heliópolis, fazer uma articulação política para apresentar uma proposta de ocupação desse espaço. Então, em 2009 a gente entra naquele espaço, logo a gente estreia com o Túlio. Nessa mesma levada, a gente apresenta essa proposta e ocupa em dezembro esse espaço. Eu acho que tem até uma reportagem, assim, foi assim que estava inaugurando. Será que eu estou falando bobagem? Acho que estava inaugurando na Rede TV, alguma coisa. Tem até uma reportagem da gente entrando na casa da Rede TV, naquela época. Acho que é Legal. 2009. Então era nesse momento de virada que a gente consegue uma sede. Sim. Porque ter sede a gente entende que é fundamental, mas é aquilo que a gente sempre fala, quem tem sede sabe. As delícias e as dores de ter uma sede. Delícia, porque você pode ensaiar o horário que você quer, tem mais liberdade, mas tem todos os gastos mensais que precisam ser sanados e a gente tem que se articular para poder bancar a telha que quebra, a torneira que, sei lá, que está vazando, e tudo isso custa. Como gerir um espaço, É né? como gerir. E aí a companhia ocupa esse espaço. Assim, o nosso objetivo é sempre sim ter atividades no espaço, mas também pensando tudo em volta da nossa pesquisa. Então a gente não quer ter um espaço que a gente vai ter uma programação extensa, onde a gente vai ficar cuidando do espaço e nosso trabalho artístico vai se desidratando. Total. Está tudo Alimentando. alimentando, claro que assim, tem sim, recebe outros grupos, programa, Sim. mas a ideia do espaço não está em função de ter uma extensa Sim. programação a tal ponto que a gente vai ficar cuidando só de programar e não fazer teatro. Sim. Inclusive, o episódio anterior, que a gente entrevistou a galera do Los Puercos, que vai agora, esse episódio está indo ao ar agora em janeiro, vai estar já Vai estar em nisso aí. março lá, Eles vai estar em estreiam março. lá. É. É muito Estamos legal. sabendo, estamos Estamos sabendo. sabendo. E vocês não param, assim, né? Tipo, praticamente todo ano tem um espetáculo novo. Como que faz pra conciliar tudo isso? E se existe uma resposta pra essa pergunta que eu vou te fazer agora? Para além do primeiro trabalho, que a gente já sabe que Sim. marcou. Se tem um trabalho que te marcou muito, assim, que te marcou muito fazer. Ah, assim como vocês, a gente é um grupo de teatro de pesquisa. Às vezes eu queria fazer mais, mas como é um teatro de pesquisa, vai variar muito de cada projeto. Então, demora 1 ano e meio, 1 ano para cada trabalho. Tem, às vezes, demora mais ou menos. Você acredita que o espetáculo ele pede um tempo? Ou você acha que dá? Eu acho que varia. Não Entendi. tem. Às vezes você quer refazer coisas que ficou lá no passado, não foi resolvido, e às vezes não é bom, é pior. Fala, eu deveria ter ficado quieto. Mas, Por que eu escolhi isso? é porque não tinha resolvido, e você vai tentar resolver pior a situação, sabe? Relacionamento mal resolvido. Sim. Então, eu acho que depende muito, assim, de cada trabalho. É, Gostar, eu vou roubar uma frase, assim, que agora me fugiu até o nome do diretor, que é horrível. O trabalho que eu mais gosto é aquele que eu ainda vou fazer. Eu amo, Né? eu amo. Ainda vou fazer porque tem essa inquietação o tempo inteiro. É claro que a gente gosta de todos que a gente faz, e entendendo assim, isso aqui eu poderia ter feito diferente depois de um tempo. Por exemplo, eu sou um diretor que detesto substituição de atores e atrizes, porque eu tenho no meu imaginário como a gente construiu, porque geralmente é em processo, e quando é uma substituição de alguém que não viveu o processo, é totalmente diferente. Assim, por mais que a pessoa seja bons atores, boas atrizes, eu sempre acho complexo. É,
Eu acho que é isso, eu respondi. Respondeu. É que eu tenho um costume de bombardear o convidado de 69 perguntas dentro de uma. Ah, mas a pessoa aqui tem problema, porque eu vou abrindo várias janelas e deixo as pessoas Mas foi ótimo. perdidas. Você voltou até na pergunta que eu tinha feito antes. Mas tá ótimo, é isso mesmo. E aí, dentro da trajetória de vocês, você falou aí, né, sobre o perrengue da quadra, né, da molecada invadindo o espetáculo, mas tem algum desafio, algum percalço que vocês passaram, assim, que vocês gostariam de compartilhar? Pensando assim, né, que a gente comentou contigo, né? Existem os artistas que podem estar assistindo, tem os aspirantes artistas que querem fazer parte disso também. Tem algo que você... Ah, são vários, assim, coisas Os muito perrengues. bacanas e perrengues assim, falei, gente, mas vou contar dois. Um Tá. é que a gente fazia é, no espetáculo Inocência do que eu não sei, e no espetáculo a Dalma, a atriz, comeu uma maçã. E um dia ela se engasgou com a maçã. Meu Deus, que Porque ela come desespero. desesperadamente a maçã e ela pegou um pedaço bem grande, engasgou a maçã e era para a escola, ela estava fazendo o trabalho para a escola. Meu É um Deus. clássico, a gente sempre conta esse episódio. E aí ela se engasgou. E aí começou. E aí, vocês veem como eu tenho problema, né? Eu falei, dá uma doida. Eu falei isso pra ela. Aí depois o Davi, né? O Davi pegou a Dalma, abraçou e puf, aí a maçã pulou lá fora. E ela pega a maçã e come de novo e continua a cena. Então o episódio. Entregue. E aí teve uma aluna que assistiu e falou assim, no final, mas é da cena aquilo lá? Ela falou, o que você acha? Aí a menina veio outro dia assistir a peça e ela viu que não tinha um engasgo. Falou, eu sabia. Então, mas foi um episódio muito louco, porque eu pensei na cena, Davi acorde a Dalma e a menina lá atenta a tudo que estava Depois acontecendo. desse dia, ela sempre se engasgou porque você pediu. Você rasgou, imagina. Mas foi assim, desesperador, porque assim, é o tipo de coisa que não tem Sim. controle. Eu sempre falo assim, gente, vamos evitar parar a peça no meio, né? Porque a gente não. Vamos evitar, né? Complicado. Gente, vamos evitar. Não, é porque às vezes aquele foi o emocionado, a atriz Sim. emocionada demais que perde o controle. Claro que lá era uma situação de alimento, então comeu uma medida que não deu pra. Puf, engasgou e ficou aquela situação desesperadora. Uhum. Outra, a já de queda para o alto, assim, era todo mundo muito jovem. E a gente foi, eu não lembro qual era o Sesc, eu não lembro se era o Sesc Araraquara, era um dos Sescs. Não sei nem se eu deveria falar isso, mas é uma coisa boa. O Fábio era casado com a Gisele, é casado, acho que eles são casados ainda, o Fábio Rubson. E aí, o Fábio sempre fazia brincadeiras, né? E aí, nós éramos um grupo de jovens inquietantes e que tinha energia. E um dia eles pegaram que tinha uma cena com sangue na peça. Aí lá vem o Fábio com os meninos gritando: Gisele, Gisele, o Fábio deu uma facada no fulano, que eu nem lembro quem era. A Gisele desmaiou na hora. Puf, Meu Ai, meu Deus! Deus. desmaiou, gente. Faltando acho que uns 30 minutos para começar a peça. Que desespero. Jovens fazendo juventude. Desespero total. E ela ficou toda mole, então, para ela se restabelecer para fazer a peça, Meu foi Deus. um Deus nos acuda. Então, assim, já teve de tudo. Acho que a Para o Alto foi um espetáculo que já teve muitas experiências. Então, assim, em Curitiba, aí tinha aquele grupinho que saía e ia pra balada. De repente, eu fiquei sabendo, fui correndo atrás deles. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm 15 anos, não rola. Então, assim, era bem. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, de Sim. lembranças que nos formou. Tem pessoas que não estão no teatro, e sempre quando a gente se encontra, é um lugar de felicidade, assim, para a gente relembrar as coisas que a gente viveu, os conflitos, os momentos felizes, as viagens. Eu tenho uma coisa também que eu acho que é super importante, que eu acho que aconteceu em Queda para o Alto, que é o seguinte, assim, eu vim do Piauí, vim para São Paulo, e aí a gente faz aquela peça, e
cresci no universo do nosso território, onde as coisas eram muito mais restritas, né? Então, a gente vivia o território. Eu acho que hoje está muito mais ampliado, as pessoas saibam, mas a coisa era mais restrita. E naquele momento do Queda para o Alto, a gente teve a oportunidade de viajar por outros estados brasileiros. É bobagem isso que eu estou falando para quem não, para quem tem condição Pra quem é. de viver essa experiência. Mas a gente, naquele momento, muito jovens, viajar de avião, comer bem, porque foi muito Sim. importante para Aquele camarim do sexo. para nossa formação, no sentido de entender que existia possibilidade de muitos outros mundos para além do nosso No nosso... território. Eu, E não significa que é menor, é só a possibilidade. nesse trabalho novo que a gente está pesquisando, eu falo um pouco sobre isso, né? É, às vezes a gente não é ensinado a sonhar, né? Porque a gente entende que o sonho é um privilégio, então é um privilégio que de repente a gente não pode ter. Então, quando chega um lugar como esse, a juventude, a molecada de 15 anos, né? Tá ali, tendo essa oportunidade e de conhecer outros espaços, de ver um mundo Sim. para além das paredes invisíveis que a gente tem dentro do nosso território, é muito importante. Com certeza deve ter. Foi importante para vocês, mas para essa molecada também deve Ah, ter sim, com sido. certeza. Muito. E falando em molecada, eu vou fugir um pouco do roteiro, talvez o diretor brinque comigo. Como é trabalhar com os filhos? Pula a Não, pergunta, é vamos pra gostoso, próxima. é gostoso. É gostoso, mas assim, como diretor, você vai vendo os momentos e fases, né? Por exemplo, É porque é mais fácil ver essas fases, né? sim, e também depois para a vida útil do trabalho, porque muda, eles assim, o impacto de injustiça quando o Gustavo tinha 8 anos para 9 anos e hoje ele tem 15 anos, que é Nossa, a tá trajetória enorme. da peça, assim, a gente recebeu esses dias um convite para fazer, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, porque exatamente, além de não ter tempo para ensaiar, porque teria de reensaiar, porque a gente fez 2002 Injustiça, já passou um tempo, então requeria Sim. ensaiar muito tempo e a gente está numa vida muito corrida, e uma série de coisas para fazer, estreia para 2025. Então a gente falou, ó, pra gente era melhor fazer Cárcere porque tá aí e tal. É, mas olhando para eles, você fala, ah, gente, como é que vai fazer? Substitui? Ou eles vivem essa trajetória dessa própria Que é documentário. né, as próprias fases deles que compõem o trabalho. Claro que vai Sim. dar outras leituras, né? Não vai ser mais aquela que tinha sido proposta inicialmente, mas a gente fica sempre nessa questão, assim. Então, mas é Sim. gostoso, assim. Eu acho também que tem a ver com uma coisa que a gente sempre fala, entendendo o nosso território, que assim, meus filhos e minhas filhas moram em Heliópolis, a gente mora em Heliópolis, como várias outras crianças e jovens. Eu acho que a diferença, às vezes, são aquelas crianças que têm a possibilidade de vivenciar a arte, seja na companhia, que no caso dos meus filhos, mas seja no Bacarelli, seja no Impacto da Gazia, seja nos projetos da Unas. Eu acho que isso gera outro tipo de possibilidade, aquilo que eu tinha falado anteriormente, outros mundos, e aí ampliar, eu acho que é isso que a gente pode oferecer para eles, assim, no lugar das artes, né? Eles estão ali, eles acompanham os ensaios, tem coisas que eles detestam, não suporta mais, e eles também são os críticos, assim, não gosto dessa peça. Isso aqui não é legal. Assim, tá pagando mico, eles falam assim, tá pagando mico. Então termina que assim, são um termômetro, claro que a gente passa filtro, mas são um Sim. termômetro. Já assisti espetáculo com eles na plateia. É interessante também, né? Eles são Nossa, super sim. atentos, assim. Sim. Mas é gostoso porque eles acompanham, eles fazem parte desse universo. Aí a questão toda vez que eu vou apresentar, precisa de autorização judicial, aí tem toda a burocracia, assim. Mesmo eles sendo nossos filhos em cena, mas precisa cumprir as ações judiciais. Falar, ah, não, gente, próxima não vai ter criança em cena, acho lindo, elas gostam, mas a mais novinha não quer fazer. Olha só. Ela não quer Ela tá fazer. com quantos anos? Ela tá com 10. 10, 11, vai fazer 11 agora. Ela não gosta, assim, não é que ela não gosta, ela não quer estar no palco. Ao contrário do Gustavo, que foi porque queria. Olha, temos mais uma diretora agora vindo da família. Produtora. Uma produtora. A Isabelle foi porque queria, curiosidade, e eles ficam disputando também quem é que tá melhor em cena. E tem fases, né? Assim que a Isabelle estreou,
os outros, Gustavo e Heloísa, eles ficavam na frente para desconcentrar ela. Então, assim, Olha só. pra você ficar rindo. Bem com esse irmão, né? Irmão delícia. pentelho. Então, é um delícia. pouco isso, assim, Que eles gostam de gostoso. fazer. Mano. Ó, agora já mudar um pouquinho a energia, a gente vai para um outro bloco, que é assim, ó. Em algum momento da vida, a gente já ouviu algum conselho ruim e achou melhor não seguir, ou ouviu um conselho achando que ele era bom e quando a gente seguiu ele, a gente percebeu que era péssimo. Esse quadro é Péssimos conselhos. Então, a gente vai fazer perguntas, né, Di? Vai ser uma coisa bem simples, tá, Miguel? A gente vai fazer uma pergunta e aí você vai responder dando um conselho ruim. Mas, já sabe, né, gente? Não vamos seguir esses conselhos ruins. Vamos Ó, ver. A pergunta é do Tespes. @Tespes. O que é preciso para ser um bom ator? Ai, gente. Conselho ruim, hein? Qual conselho ruim? Não, conselho ruim, não sei se eu daria um conselho ruim. Porque é tão difícil esse ofício, né? Eu acho que a pessoa que não quer estudar não deveria seguir esse ofício. Mara. Diria Boa. isso. Ai, meu Deus. Você tava inspirado, né, Wallace? @Julieta. Conheci um rapaz que diz que me ama. Ele é um gatinho, mas é da família inimiga da minha. Eu devo seguir? Segue, se te faz bem. Vai que morre. Segue. Segue. @Morfeu. Os ensaios do meu grupo são de manhã, mas eu tenho um grande problema em acordar cedo. O que fazer para não chegar atrasado no ensaio? Jesus, não trabalharia comigo uma semana. Mas Seus ensaios são cedo? Costumam ser 9 horas da manhã. Nós trabalhamos das 9 à 1 da tarde. Olha, a gente já chegou a fazer loucura. A gente ensaiava das 8 8. às 6 da tarde. Desespero. Você não acha que... uma dúvida agora, eu saí do roteiro também. Eu respondi? Sim. Se não respondi, tá respondido. Tá respondido. Normalmente a gente faz espetáculo durante a noite. Você acha que interfere isso? Tipo, montar algo de manhã pra ser apresentado à noite? Você acha que essa temperatura interfere ou você... Não acho que não. Assim, no nosso caso, a gente foi descobrindo, assim, por uma série de fatores e necessidades, né? Que no horário da manhã seria o melhor horário. Em primeiro lugar, que assim, a gente foi entendendo que à noite todo mundo já tá cansado, já fez um monte de coisa, então você vai chegar lá já com muita coisa. Depois do dia todo. Então muito cansaço intelectual, visual. Então a gente entendeu que pela manhã é o horário que melhor funciona para a companhia. Mano. E além das outras questões de organização, de filho, de levar para a escola. Então a gente foi também articulando também a partir das nossas necessidades, mas entendendo que é um horário que você acordou, tudo tá mais poroso. É um bom horário das 9 à 1. A gente sai das 2 às 10 agora. Agora, por último, um conselho para quem quer montar um grupo de teatro. Não monta. Não monta. Teatro é uma coisa assim. O Davi, né? Um dos membros do grupo, ele sempre fala, né? O teatro é o lugar como é que se fala? É uma frase, agora me fugiu a frase, tá vendo? Agora meus... Tá ficando tarde, né, passou tá daqui ficando uma tarde, hora. assim, né? Ele fala, é o lugar do desprazer, né? Porque é isso, chega uma hora, mas é tudo isso para dizer que assim, você você precisa superar muita coisa para poder continuar fazendo esse negócio. Não é nem desprazer, é outra palavrinha, mas depois, quem sabe, no final eu lembro. A gente deixa na descrição desse vídeo. Ele manda um salve pra gente. Ele sempre, a gente fica discutindo isso porque é muito difícil ser grupo. Eu acho que o desafio, principalmente na contemporaneidade, o grande desafio nosso é ser grupo. E a gente entende na companhia, a gente tem discutido bastante sobre isso, que para ser grupo é preciso que haja indivíduo.
para que o grupo funcione. Então tem que ter espaço para cada um e para dentro desse espaço a gente construir coletivamente. Sim. E esse coletivo se constrói no micro, não no macro. Muitas vezes a gente quer resolver o mundo lá fora, mas a gente não tem a capacidade de auto-se resolver, auto-se gerir enquanto coletivo, porque é um exercício muito difícil de ser coletivo. A gente fala muito de diversidade, disso e daquilo. Na teoria, na prática, é muito complexo. Não é tão simples. E agora, nesses tempos que a gente vive, tudo está se transformando. Todos nós estamos num processo de transformação e que nos requer nos solicita muito mais atenção, muito mais disponibilidade, né? Porque a sociedade se transformou e a gente está junto. O campo das artes também, né? Não estamos apartados da sociedade. Então, é um exercício ser coletivo, eu sempre falo isso. Um exercício que nos solicita o tempo inteiro atenção, 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 porque a gente discursa muito, mas pratica pouco. Total. E aí, pensando nessa questão dos discursos, né? E sobre as pautas e os temas que a Companhia de Teatro Heliópolis levanta, que tá muito ligado ao território e essas questões identitárias também. Você acha que esse fator de ter esse olhar e esse cuidado para cada indivíduo, ele interfere ou ele converge também na decisão da escrita do projeto para o novo trabalho? Ou não? Tipo, como que rola essa resolução, assim, para Essa pensar, escolha, né? para pensar dessa forma? É, a gente foi entendendo isso com o tempo, né? Que como somos um grupo de teatro de pesquisa, a gente tem uma coluna, né? A coluna vertebral que sustenta a nossa pesquisa, que é a violência. A gente foi descobrindo isso fazendo, né? Porque surge ali no Queda para o Alto. O Queda para o Alto vai tratar das questões da violência. E Sim. tem a questão da sexualidade e tal, mas a violência era o cerne que nos movia. E ali a gente foi com o tempo percebendo que ali era a energia da gente, né? Que era de fato a nossa energia que nos interessava. E aí, intuitivamente, quase todos os outros trabalhos, tirando o infantil que a gente fez, transitava nesse universo da violência, da realidade do território. Nunca foram coisas paralelas que não tinham a ver com o nosso universo. Sim. Então, estamos sempre interligados, né? Os nossos processos, os nossos temas, que é a violência. Então, a gente costuma dizer que os nossos projetos têm um efeito cebola. Um projeto, a gente não fica pensando qual vai ser o próximo projeto. Na própria feitura, realização, na prática do projeto, vai ficando perguntas que não são. A gente não consegue responder no projeto que a gente está realizando e que já é tema para o próximo trabalho, que a gente chama efeito cebola. Então, para dar injustiça, justiça, cárcere e agora pós-cárcere. Então as coisas vão se alimentando, os temas vão Tá surgindo. descobrindo essa camada, Essas né? camadas pelo próprio fazer. Sim. E aproveitando que você já entrou nisso, no pós, quais são os planos e projetos agora para 2025? A gente tá no comecinho de janeiro, né? Quando vai ao ar esse episódio, né, desse podcast. Quais são os planos para 2025? Os nossos planos já foram articulados em 2024, que a gente pegou a 14ª edição do Fomento. Gente, eu tô viajando. Tá vendo como a pessoa viaja? Me ajuda. 43ª? Isso. Edição do Fomento ao Teatro, fomos contemplados com a pesquisa sobre pós-cárcere, e aí a gente vai estrear no finalzinho do primeiro semestre. E aí são quanto tempo de temporada? 3 meses. 3 meses? E isso é a delícia de ter uma sede, né? A gente vai ficar 3 meses em cartaz. Claro que, assim, é um espaço... eu acho que é um privilégio ter aquele espaço, mas, Sim. assim, para 50 pessoas. Então, ficar 3 meses também tem isso, para tentar alcançar o máximo de público possível, mas também que o trabalho tenha uma vida longa, que muita gente consiga ver o máximo de público possível e que também a gente possa maturar o trabalho da cena, né? Dos atores, Aí o contator é a parte que eu mais gosto. das atrizes, de tudo. A gente ajusta tudo.
da música. Não está pronto, nunca está pronto. É. Então a gente vai ajustando o tempo inteiro, azeitando, isso aqui tá demais, tira, isso aqui vamos, não deu tom, a música precisa mudar. Então é vivo, é um trabalho que a gente costuma dizer que é vivo, e eu acho que é isso. Então em 2025 a gente estreia nosso próximo trabalho. Mara, estarei lá. Todos estaremos Estaremos lá, É com isso aí. certeza. E a gente tá chegando aqui nos momentos finais, né? Mas Sim. já foi muito rápido demais, né? Não, foi uma ótimo. delícia. A gente vai pra uma parte mais cômica, a gente vai pra aquele bate-bola, jogo rápido. Então, a gente vai fazer uma pergunta e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser? Pode ser, se eu conseguir. Um sonho não realizado. Ai, gente, um sonho não realizado é complexo. Um sonho não realizado. Eu quero. É pessoal, né? Eu quero muito ir à África. África, Mara. Nossa, é um sonho. A cidade que habita em mim é? Heliópolis. Heliópolis. Se não fosse teatro, seria? Acho que cozinheiro. Ai, que Ai, que delícia! delícia. Eu gosto de cozinhar. Gosto de É? cozinhar. Ai, que gostoso. Aqueles que se convida, né? Quero provar um dia. Olha, as pessoas falam bem, assim. Eu não gosto de falar, mas falam bem. Teve um dia, uma curiosidade, teve um dia que a gente foi num. Acho que foi na quarta da Foi, mostra, na que sopa? teve um caldo verde. Era seu? Eu acho que sim, eu não sei, eu não lembro. Depende, assim, porque às vezes a gente contrata, às vezes eu faço. Ai, porque tava uma delícia. Se for. Pelo que eu lembro que É. me falaram, foi ele. O que me motiva a continuar no teatro? O que me motiva a continuar no teatro, a possibilidade de realizar, de produzir, de comunicar. O que desmotiva? Eu acho que é a falta de interesse das pessoas pelo teatro. Um espetáculo do grupo. Gente, isso é complicado. O próximo. É o próximo que vai surgir ainda. Ajudei, dei uma dica. Fez eu lembrar. Eu acho que é o próximo. Eu acho que eu tô com a cabeça míope, assim, gente. É sempre uma pressão, né? Fazer teatro. Tem isso também. Claro que a gente que fica se pressionando, né? Mas é uma pressão boa, que nos move, que faz sentido. São desafios o tempo inteiro. Mara. Uma referência no teatro? É complexo, assim, porque são tanta gente o qual eu respeito, e uma referência, assim, uma só, são tantas, eu poderia dizer, desde Abdias Nascimento, Excelso, grupos que grupos que eu respeito e gosto bastante, assim, por exemplo, as pessoas, mas, por exemplo, Coletivo Negro, os meninos os Crespos, são tanta gente, assim, que para mim que fazem parte, foi aqueles que vieram antes, assim, dentro das discussões que a gente já estava trazendo, Sim. mas porque a companhia não tem um recorte, assim, definido, assim, porque Sim. Heliópolis é um camburão, é dissonante, é polifônico, são muitas vozes, então muitos atravessamentos estão no nosso trabalho. Então termina que a gente não tem um recorte definido, que são todos os recortes, então cabe mais mais legumes na sopa. Sendo isso. dissonante polifônico, trilha sonora perfeita para a CIA de Teatro Heliópolis. Gente, trilha sonora perfeita. Eu não sei, porque a gente sempre que cria as nossas, assim, elas são originais para as nossas peças, é complexo, é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente vai criar. Mara. Isso. E aí, agora essa é mais difícil, hein? Definir a companhia de teatro Heliópolis em uma única palavra. Resistência. Miguel por Miguel. Persistência. E pra fechar, bem rápido, com quem que vocês ainda não trabalharam que vocês gostariam de trabalhar? Gente, é difícil, porque eu não respondo assim objetivamente, Não, né? tudo bem, tudo É bem. difícil porque
as pessoas com quem a gente trabalha são relações que são estabelecidas. Sim. Dificilmente a gente vai ligar para uma pessoa e vai falar assim, eu quero trabalhar com você. Não, a gente constrói, geralmente fala, eu quero fazer um projeto. Aí leva um tempo até articular uma ideia. Então, é sempre complexo, assim, dizer com quem a gente quer trabalhar. Então a gente começa a almoçar a partir de amanhã, pra 2026. Por exemplo, a gente fez um trabalho agora com 59, foi super gostoso. Aí 59 falou, então, vamos pensar ideias, vamos articular coisas, vamos e Sim. coisas pontuais, que é grupo que faz muita coisa, então não dá para Sim. ficar um tempão. É isso, as coisas surgem assim como outros artistas com quem a gente tem vínculo. Sim. Aconteceu alguma coisa, a gente se encontrou e foi estabelecendo conexões. É muito menos convite, faz É alguma coisa. mais orgânico e É mais natural do que orgânico, algo é. estabelecido. Ai, gente, foi muito gostoso o nosso bate-papo, o nosso encontro de hoje. Espero que você que está assistindo tenha gostado muito. E, Miguel, foi muito gostoso, foi muito prazeroso te ouvir falar, foi muito inspirador te ouvir falar, mesmo, mesmo, mesmo. Eu venho falando quase todos os episódios que pra mim tem sido uma aula, tá, com as pessoas, porque são tantas pessoas que a gente admira e tem tanta gente fazendo teatro e graças às forças que a gente acredita, ao universo, a gente tá tendo o prazer de ter muita gente interessante e interessada aqui na nossa mesa e conversando com a gente. Então, muito obrigado, foi um prazer mesmo estar aqui com você no dia de hoje. É muito bom, a gente tá em casa, a gente acho que citou a Companhia de Teatro de Heliópolis algumas vezes aqui. Sim. A gente tem um respeito muito grande pelo trabalho de vocês aqui dentro do território, a gente admira demais. E receber vocês no quintal de casa é muito bom também. Então, só agradecer e perguntar pra você se tem alguma coisa que você gostaria de dizer que não foi dita, enfim, é isso. Não, o que eu tenho para dizer é agradecer também pelo convite, assim, e reafirmar, assim, o trabalho também de vocês aqui no território. Eu Obrigado. acho que teve o Arte Simples, que já esteve aqui fazendo teatro. Sim. Agora, vocês são pessoas que estão aqui somando e fazendo coisas acontecerem, e que é importante, é necessário. O teatro precisa estar. Precisamos estar o tempo inteiro em movimento para fazer as coisas acontecerem. Então, o Heliópolis também agradece. Eu agradeço em nome provavelmente de muitas outras pessoas e da companhia de vocês estarem aqui produzindo, criando, provocando, oferecendo o melhor de vocês para o território. Acho que é isso. Uma pergunta que a gente tem feito pra todo mundo também é qual grupo que você gostaria que viesse aqui ou um grupo que a galera que tá escutando conhecer, assim, tipo, indicar, assim. Tem um grupo que você indicaria, além dos que você já citou? Eu diria o Bonde. Eu Bonde. gosto muito do pessoal do Bonde. Gosto de muita gente, mas gosto muito do Bonde. Tenho uma admiração por eles. A gente recebeu o Lube aqui também. Delícia. O nome também falou assim, o bonde precisa vir aqui. A gente vamos articular com o bonde. É isso, quer deixar as redes da companhia, suas redes também, para o pessoal te seguir, seguir a A rede companhia. minha é um horror, porque eu nem vou. Às vezes as pessoas eu faço trabalho, isso é uma coisa. Você não se divulga. Então tem os trabalhos da companhia. Não aparece divulgação minha, tem nas redes oficiais, eu não tenho. Às vezes tem pessoas que me seguem, aí dizem, mas você não me segue de volta? Mas eu nem entro lá, eu nem respondo lá, não é um bom caminho para você querer falar comigo. Não é uma boa referência, assim. Eu fiz alguns trabalhos, e às vezes até eu fico comigo mesmo, fiz alguns trabalhos ultimamente, que era importante de deixar registrado, mas como diz o Alexandre Mate, vai ficar aquilo que a gente consegue registrar. Claro que rede social tem um fluxo que pode apagar e tal, mas registrar, as pessoas saberem é importante. E eu faço isso, aliás, eu não faço isso de maneira alguma, nem porcamente eu faço, imagine fazer. Então é complicado. A rede social eu não navego muito nesse universo. Mas tem o da companhia, né? Que é só procurar no Instagram, Companhia de Teatro Heliópolis, Cid Teatro Heliópolis. Vai estar aparecendo na tela Já aqui vai embaixo aparecer também. As na pessoas tela, vão a gente- encontrar, os ouvintes, as pessoas que estão assistindo vão encontrar. Mara. Mara. Então, para quem tá ouvindo, segue a gente nas redes e compartilha com os amigos, com as amigas, para ninguém perder. Ó, e semana que vem a gente tá de volta e fiquem ligados, porque a gente ainda tem muita conversa boa, viu? Com muito mais histórias dos bastidores dos grupos de teatro. E aí, hein? Quem será
os próximos convidados. Quem serão os próximos convidados? Ó, então, gente, não marca nada na agenda, porque Não pode! Tem um ensaio! Até o próximo! Beijo! Beijo! Valeu! Obrigado! Isso aí. Sobreviveu? Assim.